Olá, meu amigo Emílio, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E nós vamos falar sobre essa viagem do Lula à Rússia e à China, onde, efetivamente, a nossa mídia é tão gloriosa. Inclusive, o jornal Estatuarial fez uma matéria sobre o Lula na Rússia, mas fez o link da estada dele sobre a questão da festividade, mostrou os eleitos satisfeitos, mostrou o povo que alguns estão preocupados com a guerra, mas, na verdade, o povo da Rússia, inclusive brasileiros que moram na Rússia, apesar de ter sentido uma pequena alta nos preços, a vida está muito boa, obrigado, mas eles não falam sobre isso. O mesmo acontece com a China. Eles procuram tirar, só extrair aquilo que eles entendem que possa ser manchar a imagem do presidente, mas não falam as verdades que devem ser ditas. E por isso nós existimos. Por isso você é uma voz libertadora, eu sou uma voz libertadora, por isso você já deve dar um certinho, por isso você deve deixar um comentário, por isso você deve assistir o conteúdo até o final, por isso você deve compartilhar. Simples assim. E eu tenho novidades para você. A partir desta semana, não sei se amanhã ou depois, com a graça de Deus, voltaremos às lives. E com um detalhe, transmissão para o YouTube e para o Facebook. E em breve, com a graça de Deus, estarei com o meu podcast no Spotify. Tudo está acontecendo. Amém? É isso aí. Eu quero contar com a sua participação. Obrigado pelos novos inscritos e traga mais gente para esse canal. Você que é uma voz libertadora, convide seu amigo, seu vizinho, seu parente, seu tio, sua mãe, seu pai, enfim, para se juntar a essa família, que é aqui que a análise dos fatos é feita e é aqui que nós desmistificamos, separamos o joio do trigo, ou seja, os enganosos dos verdadeiros. Simples assim. Então vamos nessa. Esta ida do Lula à Rússia foi tida como algo assim, foi se reunir com os ditadores, por conta dos outros países que estiveram presentes. Mas o que eles não dizem é que o Lula foi lá fazer negócio. O Lula é um negociante. Lá no passado, a Veja até fez uma matéria que o Lula era o maior vendedor do Brasil, porque ele viajava e trazia negócios e mais negócios, fazia negócios, troca de negócios, etc. Tal, e o Lula voltou com o mesmo espírito. Por isso a economia está crescendo. Por isso, inclusive, uma pesquisa foi feita que mesmo com a alta de juros, o Brasil continua, os empresários, os investidores continuam apostando no Brasil. E o Banco of America, Bank of America, se não me engano, fez um relatório nos bancos importantíssimos, dizendo que o Brasil é um bom lugar para se investir. Veja, dizendo isso para os seus clientes no mundo, porque é um banco que tem suas ramificações mundialmente. Então, tudo não deixa de ser uma grande falácia, essa imprensa nojenta, que não quer que o país dê certo, essa direita escrota, essa elite sólida, sem vergonha, e quer os privilégios só para eles, tá certo? Eu me estendo às vezes, porque nós temos que esclarecer os fatos, mas fica esse registro para você poder assistir o conteúdo até o final. E vamos então, por favor, assista toda a fala do Lula e fica, porque depois nós vamos ver o que aconteceu na China. Eles não contam isso, mas aqui a gente conta e mostra. Vai lá, assiste aí e fica. Lula acaba de fechar um acordo histórico com a Rússia e a mídia não conseguiu esconder o pânico, a elite política tremeu, os analistas surtaram e os bastidores ferveram. Foi um movimento ousado que quebrou expectativas e irritou os donos do tabuleiro. Enquanto Trump espalha caos com ameaças e tarifas, Lula constrói pontes e desafia a hegemonia americana. E isso está incomodando muita gente. Estou sinceramente feliz por ter este encontro. É verdade que não nos encontramos há muito tempo. Você planejou visitar Moscou várias vezes, mas não pôde devido à sua agenda cheia. E eu lhe dou as boas-vindas cordialmente à Rússia. Lembro com carinho das nossas conversas anteriores, tanto na Rússia quanto no Brasil. Elas sempre ocorreram em um clima muito amigável e foram objetivas e foi. Graças aos nossos contatos pessoais que conseguimos realizar muito trabalho para fortalecer as relações entre nossos países nos últimos anos. Você sempre encontra tempo para receber representantes russos quando eles viajam ao Brasil em visitas de trabalho. Desenvolvemos relações bilaterais de comércio e gostaria de mencionar que
uma parte significativa do nosso comércio com a América Latina é com o Brasil. A Rússia continua sendo o maior exportador de derivados de petróleo e fertilizantes minerais para o mercado brasileiro e o Brasil permanece como líder nas importações russas de produtos alimentícios. Cooperamos de forma estreita no cenário internacional e vamos falar mais sobre isso hoje. Coordenamos nossos esforços na ONU e no BRICS, no G20, e fico muito feliz por ter esta oportunidade de discutir com o senhor presidente hoje todos esses assuntos e muitos outros que são de interesse mútuo para ambos. Obrigado. Bem, presidente Putin, primeiro, meus agradecimentos pela extraordinária acolhida a mim e a minha delegação nessa visita para homenagear os heróis da Guerra Patriótica. Aqui tem gente que veio pela primeira vez à Rússia e depois eu vou apresentar a minha delegação para o presidente Putin. Quero lhe dizer que essa minha visita, depois de 15 anos, é, na verdade, a retomada dos sonhos que nós construímos nesses 15 anos, e eu não posso me esquecer do carinho com que o presidente Putin tem tratado as nossas conversas, atendido o nosso companheiro Celso Amorim, quando ele veio visitar o nosso querido companheiro Lavrov, nosso querido Mauro Vieira. E nós temos algumas coisas que são extremamente importantes para o futuro do Brasil e para o futuro da Rússia. Nós vivemos um mundo conturbado. Muitas das coisas que nós acreditávamos que ia acontecer logo depois da Segunda Guerra Mundial, que era do fortalecimento do multilateralismo, o fortalecimento das Nações Unidas, o crescimento do livre comércio, tudo isso a gente imaginava que era uma coisa que estava para acontecer na perspectiva de garantir ao mundo um padrão de tranquilidade que nós não estamos vendo hoje. As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, do respeito à soberania dos países que nós temos que ter. Esta minha visita aqui é para estreitar e refazer com muito mais força a nossa construção de parceria estratégica. O Brasil tem interesses políticos, interesses comerciais, interesses culturais, interesses científicos e tecnológicos com a Rússia. Por seu lado, a Rússia deve ter muitos interesses com o Brasil. Somos duas grandes nações, em continentes opostos, fazemos parte do Sul global e nós temos a chance de, nesse momento histórico, a gente poder fazer com que a nossa relação comercial ela possa crescer muito. Nós temos um fluxo comercial de aproximadamente 12 bilhões e meio de dólares. É um fluxo comercial bastante deficitário para o Brasil, mas nós entendemos que o potencial de crescimento dessa relação é muito grande. E é por isso que nós estamos aqui. Nós temos interesse em discutir a área da defesa, a área espacial, a área científico-tecnológica, a área da educação e a área, sobretudo, da questão energética. Eu trouxe comigo o ministro de Minas e Energia, que já conversou com ministros russos. Eu trouxe comigo a ministra da Ciência e Tecnologia, que também tem memorando de acordos aqui, sabe, hoje. Mas junto comigo veio
o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, que está aqui à minha direita. Vem aqui o vice-presidente da Câmara, que está representando a Câmara dos Deputados, o seu velho amigo Celso Amorim, que hoje não é mais ministro, mas é meu assessor direto de política externa, os nossos embaixadores, o diretor-geral da Polícia Federal, que veio comigo nessa viagem, quem mais? O nosso embaixador. E também eu trouxe um grande empresário aqui, que me encontrou em Brasília e falou para mim: presidente, se o senhor vai para a Rússia, eu gostaria de ir, porque eu sou o maior exportador de carne para a Rússia. Então, eu pedi para o nosso querido companheiro Fernando Queiroz vir aqui, assim ele tem o prazer de conhecer o presidente Putin, conhecer os ministros que compõem o seu governo. Para que a gente tenha uma certa rapidez nessa nossa conversa, eu gostaria de que alguns ministros meus falassem o que eles já conversaram aqui. Sobretudo o ministro de Minas e Energia, que nós temos muito interesse em tentar estabelecer uma relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares. Aí está, inclusive um empresário que quis, Lula quer ir junto para conhecer o presidente, você viu na matéria, é um dos maiores exportadores de carne para a Rússia, e Lula fez várias sinalizações. E o Lula também já disse por uma outra entrevista que a relação entre os países tem que ser do troca-troca, vende e compra, simples assim. E agora então vamos para a China e vamos ver a fala do Lula, da comitiva brasileira e dos próprios chineses. Assiste aí e fica comigo para o comentário final. É demais, é bomba. Por isso você tem que compartilhar esse vídeo certinho e deixar um comentário. Assiste aí. China investe pesado no Brasil. 27 bilhões de reais chegam para aquecer a economia. O governo Lula anunciou, nesta segunda-feira, 27 bilhões de reais em investimentos da China no Brasil. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, o pacote inclui 6 bilhões de reais da montadora GWM para ampliar suas operações no país. O lançamento do aplicativo de delivery Kita, com a previsão de criar 4 mil empregos diretos e 100 mil indiretos, inclui o valor de 5 bilhões de reais. Outro destaque são os 3 bilhões de reais da estatal CGN para construir um hub de energia renovável no Piauí e até 5 bilhões de reais da Envision para instalar o primeiro parque industrial neutro em carbono da América Latina. A rede de bebidas e sorvetes Mixu também irá investir 3,2 bilhões de reais para começar a operar no Brasil, com a meta de gerar 25 mil empregos até 2030. Já um grupo minerador anunciou 2,4 bilhões de reais para comprar a mina de cobre Serrote, em Alagoas. Além desses, há outros investimentos previstos. Segundo o presidente Lula, na última década, a China saltou da 14ª para a 5ª posição no ranking de investimento direto no Brasil. Trata-se do principal investidor asiático do país, com estoque de mais de 54 bilhões de dólares. Em novembro, ano passado, o presidente Xi Jinping e eu decidimos estabelecer sinergias entre nossos projetos nacionais de desenvolvimento. Hoje colhemos os primeiros frutos desse trabalho. No ano passado, nós tivemos um fluxo de comércio de 160 bilhões de dólares. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. E é por isso que talvez haja tanto interesse do lado chinês e do lado brasileiro nesse encontro. Somando os esforços dos ministérios, como o da Saúde, a Casa Civil e o escritório da Apex aqui em Pequim, nós estamos, presidente, anunciando hoje 27 bilhões de reais de investimentos de grupos e empresas chinesas no Brasil. Isso nunca aconteceu. É um fato inédito, extraordinário. Por isso estejam certos companheiros empresários chineses e companheiros empresários brasileiros. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. Aí está.
Você viu as negociações com a Rússia e você viu agora com a China. 27 bilhões está vindo investimentos só da China para cá, fora as negociações e os protocolos assinados com a Rússia e que também vai vir dinheiro. Portanto, nós temos um presidente de fato no país, não aquele escroto que viajou 170 vezes lá para os Emirados Árabes. Essa semana eu tenho um vídeo bombástico sobre o Donald Trump. São semelhantes, Bozo e Trump e as falcatruas. Simples assim. Então, minha gente, esse é o recado de hoje e você deve dar um certinho, como eu vou repetir, certinho, comentário, compartilhamento, porque nós precisamos mostrar para o povo brasileiro, aquele que não tem acesso a uma informação digna ou que é menos esclarecido, que de fato as coisas estão acontecendo no Brasil, porque o Brasil agora tem um presidente, um estadista, alguém que é renomado no mundo inteiro. Simples assim. Está lá no meu recado, que aqui é a voz libertadora, você é uma voz libertadora, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. Lembrando que voltaremos a fazer lives, eu quero contar com a sua presença, provavelmente os horários serão às 19h30 da noite. Beijo no coração.